Para o meu primeiro exercício, ele diz que a velocidade de um ponto material obedece à equação horária V igual a 10 menos 2t com unidades do sistema internacional. O que seria sistema internacional? Não é o usual. O sistema internacional seria metros e segundos. Então a velocidade é metros por segundo, o tempo é segundo. A pergunta que ele faz é: faça o que se pede. Determine a velocidade inicial e a aceleração. Primeira coisa que vocês estão vendo é uma função. Se é uma equação e ela é de primeiro grau, essa velocidade está variando. Então eu não posso falar que o movimento é uniforme. Com o passar do tempo, substituindo o tempo 0, o tempo 1, o tempo 2, você vai achar várias velocidades. Então no item A gente trabalha com uma comparação. Vou voar mais alto, vi a avó atrás do toco. A gente já sabe quem é quem, só olhar na equação. Olha esse número sozinho que é o 10. Então a minha primeira resposta é 10 metros por segundo da minha velocidade inicial. Ainda no item A ele pede a aceleração. A aceleração está multiplicando o tempo. E é esse menos 2. Olha como o sinal de menos aqui, ó. Então não é mais 2 para a aceleração, é menos 2, olha. Então a nossa aceleração, ela é de menos 2 metros por segundo a cada segundo. Então a partir desse momento, se essa velocidade inicial é 10 e passa-se 1 segundo, você diminui 2. Então no tempo 1 essa velocidade é 8. Se passar no 2 segundos, você diminui de novo mais 2. Então você vai para 6 de velocidade. Então você vai fazer essa velocidade variar de 2 em 2, já que essa aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Quando a gente fala variar de 2 em 2, é subtraindo. Então é 10, 8, 6, 4 a cada segundo. Beleza, moçada? Então estão aí as duas respostas do item A. O que ele quer no item B é a classificação desse movimento no instante t igual a 6 segundos. No tempo 6 segundos. Então, para t igual a 6 segundos. Presta muita atenção nisso, ó. V é igual a V0 mais AT. Esse V0 nosso na equação é 10. Ela já está pronta. E essa aceleração é menos 2. E esse tempo agora é 6. Então olha o que acontece com essa velocidade. O tempo é 6. Então essa velocidade fica negativa. Menos 2 metros por segundo. Cuidado. Velocidade negativa significa que você está andando contra a orientação da trajetória. Então, na hora de classificar esse movimento, você pode desenhar uma trajetória qualquer, como nós fazemos, marcar justamente esse ponto na trajetória para o tempo valendo 6, a velocidade contra a velocidade negativa significa que ele está no movimento retrógrado. E a aceleração? A aceleração é negativa também. Então a aceleração aponta para lá. Se essa aceleração é negativa, os dois estão no mesmo sentido contrário à trajetória. Os dois estão para lá. Portanto, esse movimento ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa, ele está andando contra, e acelerando também no mesmo sentido, porque os dois estão no mesmo sentido. Tá? Então, o que significa isso? Pela velocidade ser negativa, o meu movimento é retrógrado. E quando a gente diz que você andando para lá com a velocidade e você acelera no mesmo sentido, você aumenta essa velocidade negativamente.
Então a velocidade vai aumentar para lá. Então, os dois estão no mesmo sentido. V e A têm o quê? Mesmos sentidos. Eu já passo um resumo para vocês. Se eles estão no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Guarda bem essa ideia dos dois para o mesmo sentido, que eu vou agora, dentro desse item B, fazer uma observação. Por que eu desenhei 4 trajetórias? Entenda, velocidade positiva a favor, contra, mas se desenhou igual? Não, presta atenção nessa combinação. Por essa velocidade ser positiva, aqui em cima, os dois movimentos são chamados de movimentos progressivos. Então esse movimento é progressivo, esse movimento é progressivo. Aqui, os dois são chamados de movimentos retrógrados. Essa seria a classificação se o movimento fosse uniforme. O que é um movimento uniforme? Velocidade constante. Então eu não posso desenhar aceleração. Lá no movimento uniforme nós não tínhamos aceleração. Agora vai ter no movimento uniformemente variado. Por isso que lá no movimento uniforme a gente chamaria o movimento de progressivo ou retrógrado e só. Agora, essa aceleração ela pode entrar a favor, então as duas no mesmo sentido, ou a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Aqui eu posso ter uma aceleração contra negativa e aqui eu posso ter uma aceleração positiva a favor da trajetória. Olha que combinação. Eu posso ter os dois positivos, eu posso ter os dois negativos, eu posso ter a velocidade positiva e a aceleração negativa e posso ter a aceleração positiva e a velocidade negativa. Então, a primeira coisa que você faz, olhar na velocidade. Se ela está a favor ou está contra. Aqui ela está a favor, progressivo. Aqui ela está a favor, progressivo. Aqui ela está contra, retrógrado. Aqui ela está contra, retrógrado. Então lembra, a minha velocidade está para lá e eu acelero para lá. Se eu acelero no mesmo sentido, essa velocidade aumenta. Então a gente pode dizer que os dois têm sinais iguais. No mesmo sentido, o movimento é o quê? Acelerado. Eu acelero. Se ele é acelerado, eu posso dizer que então ele já era progressivo, acelerado. E aqui? Progressivo, cuidado, hein? Velocidade para lá. E a aceleração puxando ao contrário. Então essa velocidade ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Então a gente diz que esse movimento ele já era progressivo, retardado. Retardado, eu vou retardar essa velocidade, eu vou diminuir. E aqui é o exemplo do exercício que a gente acabou de resolver. O movimento é retrógrado porque a velocidade já estava contra. Agora a aceleração a favor da velocidade, quer dizer, os dois estão contra. Então eu estou indo para lá e empurrando para lá. Esse movimento ele é retrógrado, acelerado. E aqui, os dois opostos. Então ele é retrógrado, retardado. Então, para vocês não se esquecerem, os dois com os mesmos sinais, os dois com os mesmos sinais, acelerado, os dois com sinais opostos, retardado. Aí progressivo eu olho só na velocidade, esquece de comparar os dois. Então primeiro eu olho na velocidade sozinho, positiva, progressivo, negativa, retrógrado. Agora a aceleração, os dois com os mesmos sinais, quer dizer, no mesmo sentido, acelerado. Os dois em sentidos opostos, quer dizer, sinais contrários, retardado. Beleza? Assim a gente classifica o M e o V. Então por isso que entra acelerado e retardado. Lá no MU, movimento uniforme era só progressivo e retrógrado. Agora entra a combinação. Então a gente fala progressivo, acelerado, progressivo, retardado. Retrógrado, acelerado, retrógrado, retardado. No item C, pessoal, ele quer o diagrama, né? O gráfico da velocidade em função do tempo. Como ele me deu essa função, por isso que nós tivemos aquelas aulas de função no começo do ano. Então, nessa primeira linha, a gente já sabe que nesse tempo zero,
2 vezes 0 para o tempo 0 vai sobrar o 10. 10 era a velocidade inicial. Agora, se meu tempo é 1, 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8. É o que eu falei. A nossa aceleração ela era menos 2 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo, a minha velocidade diminui 2. Se o tempo agora é 2, vai ficar esse menos 2 vezes 2, menos 4. 10 menos 4, 6. Já basta. Basta para a gente contar. Como você não tem para marcar no meu primeiro tempo, tempo 0, justamente aqui, marcar o valor da velocidade 10 no eixo da velocidade, eu não tenho 10 quadradinhos. Então eu posso contar cada quadradinho de 2 em 2. Então eu poderia contar 2, 4, 6, 8, 10. Mais 10 em qual tempo? No 0. O tempo 0 é aqui mesmo. Então eu já marco a minha velocidade inicial aqui, ó. Então 10 é a minha velocidade inicial. Agora aqui você pode pegar o seu primeiro quadradinho e marcar o tempo 1 para a velocidade 8, olha. O seu segundo quadradinho, 2 para o tempo e 6 para a minha velocidade. 2 com 6. Olha como nós vamos ter uma reta decrescente. Era um gráfico que tinha aceleração negativa, só você pegar lá na teoria. Um gráfico com aceleração negativa decrescente. A partir da velocidade inicial do 10. Então a minha função começa V igual a 10. Então o V já começa do 10. Aí se aqui fosse 5, começaria do 5. Então V igual a 10 e decresce de 2 em 2. E se fosse mais, aí você sobe de 2 em 2. Quer dizer, para 1 seria 12, 14, 16. Beleza? Tá aí o gráfico dessa função velocidade variando no item C. Bom, pessoal, eu vou fazer o terceiro exercício porque o segundo eu preciso demonstrar a equação horária dos espaços. A função horária dos espaços, dos S para o movimento uniformemente variado. Então, nós não vamos conseguir fazer isso na aula de hoje. Então eu faria o terceiro exercício e deixaria o segundo para um assunto da próxima aula, que seriam as equações horárias dos espaços. Então nós não faremos isso hoje. O terceiro exercício, ele põe um gráfico da velocidade em função do tempo para um exercício do Enem e pede uma interpretação sua nesse diagrama. Então, ele diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então ele deu um gráfico que ele escreveu velocidade aqui, eu coloquei aqui, em função do tempo aqui, que eu coloquei aqui, não tem problema. Com base no gráfico, em que intervalo de tempo, em que delta t, a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Olha, o corredor aqui está na origem das velocidades. Ó. A minha velocidade é 0, o tempo é 0, então o corredor está lá parado esperando a partida. Quando dá a partida, ele começa a aumentar a velocidade. Olha, com o tempo passando, a velocidade vai aumentando. Ó. Olha como essa velocidade está variando. Ó. Chegou aqui no 4, ainda ela está variando. Ó. Ela vai começar a ficar constante por aqui. Aqui, ó. Como ela vai ficando constante, ó. Ela não cresce nem diminui. Então, a partir desse momento, essa velocidade aqui é de um movimento uniforme. Aqui já é um movimento variado. Aqui é um movimento variado. De quanto a quanto? Um pouquinho além do 4 até mais ou menos no 8. Então, nós temos isso na alternativa C, que ele fala de 5 a 8 segundos. Então, por isso que foi possível interpretarmos a alternativa C, porque ele deu valores. Como aqui a gente não conseguiria saber onde que era, mas na C ele colocou, ó, de 5 a 8 segundos, V é constante, porque ó, o valor do V não aumenta nem diminui nesse intervalo. Tá? Então, moçada, vocês têm um roteiro para seguir. Lá no roteiro está marcado os exercícios que vocês vão ter que fazer.
É lógico que eu não vou colocar nenhum exercício de função do espaço ainda, que seria assunto da próxima aula, que a gente vai continuar, que é um pouquinho demorado.